Bom dia! Bom dia, seres incríveis, seres infinitos, bom dia segunda-feira, bom dia meu corpinho atualizado, atualization, bom dia pra minha casa, bom dia pra você que vai assistir essa live agora, vai assistir essa live, sei lá, daqui a quanto tempo, né? Os meus olhos lacrimejam de manhã. Porque o meu corpo, ele fica muito feliz quando um novo dia começa, e aí ele lacrimeja. Bom dia, bom dia, bom dia. Deixa eu mandar aqui uns convitinhos pros pessoais. E aí, como está iniciando essa segunda-feira? Tudo de bom, né? Tudo de bom a gente poder estar iniciando mais uma segunda-feira. E o tema da live de hoje, né? O tema do nosso Café com Consciência de hoje já tá um dia um pouco mais quentinho, né? Hoje não tá tão frio. Mas é um tema que vai aquecer os nossos corações. E é um tema pelo qual tenho know-how para falar sobre. Pois é uma atualização, né? Nossos corpos estão sofrendo atualizações. Como pode melhorar? Talvez você tenha passado por isso, ou está passando por isso, ou você vai passar por isso. Como pode melhorar? A coisa toda é que o nosso corpo, ele é uma ferramenta poderosíssima. Então, olha só, o conceito é bem simples. Nós todos somos seres infinitos. O que isso significa? Que nós somos seres que não temos fim, nós somos infinitamente infinitos, nós estamos em todos os lugares o tempo todo. E aí acontece que para nós estarmos nessa realidade aqui, né, na Terra, na materialidade, nós recebemos um corpo. Bom dia, bom dia. Nós recebemos um corpo. E esse corpo, ele é muito além de um veículo, né, de transporte, ele é um veículo para que tudo aquilo que você precise realizar nessa realidade aqui, na matéria, sabe, na sua vida diária, no seu dia a dia, esse corpo serve para que você possa fazer qualquer coisa. Ele é dotado de inúmeras ferramentas mágicas. Ele é como se fosse uma Ferrari, entende? Ele tem vários dispositivos energéticos para mudar e para criar qualquer realidade aqui na matéria, aqui no nosso planeta. Tanto é que quando a gente precisa dar uma voltinha aí no plano espiritual, o que a gente faz? Nós nos conectamos e nós desligamos parte do nosso ser infinito e vamos por aí. Mas na maior parte do tempo, nós estamos na matéria, no nosso corpo físico. E embora nós não aprendamos E isso é uma coisa que eu tenho ensinado e tentado, sabe, muito ensinar pro meu filho, assim, que o corpo dele é mágico, que ele pode fazer qualquer coisa se ele estiver de posse, consciente e conectado com o corpo dele. Porque a gente não aprendeu isso, né? Não existia essa coisa, tipo assim, você precisa amar o seu corpo a tal ponto de estar o tempo todo conectado com ele. A gente não tinha essa ideia, esse conceito. Então, nós fomos muito desempoderados durante toda a nossa vida, né? Nós olhamos para o nosso corpo e a gente acha defeitos nele, nós olhamos para o nosso corpo e a gente acha coisas aonde a gente se apega de forma negativa, de forma a julgar ele, ao invés de empoderar ele, de, sabe, estar conectados com o nosso corpo. Então, esses dias eu ouvi que o nosso corpo é como uma Ferrari e sabe o que a gente faz? De manhã a gente abre a garagem, dá a partida nele e vai empurrando ele, assim, como se... eu vou empurrando ele pro trabalho, eu vou empurrando ele de volta para casa. E ele passa, na verdade, a maior parte do tempo sendo um peso na nossa vida. Quando ele poderia ser a maior e mais incrível ferramenta de transformação. E aí, por que eu tô falando tudo isso, né, sobre corpo? Essa semana, na semana passada, né, na semana que finalizou,
eu tive uma experiência muito interessante e eu gostaria de compartilhar elas hoje nesse Café de Consciência, porque eu sei que se você ainda não passou por ela, você vai passar por ela. Todos nós, todos que escolhemos, que estamos nessa jornada de buscar mais, de criar realmente uma vida diferente, todos nós vamos passar por esse processo. Ele é um processo de atualização. Então pense assim, ó, se o nosso corpo ele é uma ferramenta poderosa, pega aí o seu celular, né? A cada período de tempo, você precisa fazer uma atualização para que ele receba alguns uploads, né? Fazendo uns upgrades, digamos assim, para que ele possa receber as informações atualizadas que estão já disponíveis na rede. Não é assim que funciona? Nosso corpo não é diferente. Há alguns meses a gente vem recebendo muitos códigos energéticos através do Sol. Então, o planeta ele tem sido bombardeado com muita informação energética para que a gente vá fazendo esses upgrades de forma mais gradual, lenta, progressiva e de uma forma que seja gentil com a gente. E essa gentileza, eu vou dizer pra vocês que ela é bem interessante. É uma gentileza interessante. As minhas ideias de gentileza eram um pouquinho diferentes dessas, mas, né? E aí, olha só o que acontece. Semana passada, e isso é informação de primeira mão que eu vou dar pra vocês. Então, cola nessa informação. Semana passada, eu fui fazer a leitura dos registros akáshicos de uma cliente. Então, deixa eu fazer um parênteses aqui para vocês poderem entender da onde que eu tô tirando essas informações, tá? A leitura dos registros akáshicos é a leitura do livro da vida. Então, o que acontece? A gente se conecta com a energia da pessoa, né? Então, por exemplo, assim, vou ler os registros akáshicos da Mishi. A Mishi tá ali. Então, eu me conecto com a energia dela, a gente faz uma limpeza em todo o campo harmônico dela, a gente limpa toda a energia intrusa, toda a energia que tá ali de uma forma mal intencionada, encaminha tudo, deixa tudo bonitinho, faz uma faxina energética. E em seguida, a gente começa então a acessar os registros akáshicos, que são todas as memórias, tudo aquilo que aquele ser ali viveu, desde que ele foi criado até o momento atual. Então é muito, muito incrível. Mas a gente vai ver o quê? Antes de iniciar os registros akáshicos, é orientado que a gente faça a seleção de 2 temas que a pessoa quer trabalhar. Então, os registros eles não são lidos a título de curiosidade. A gente vai acessar os registros akáshicos com o intuito de curar alguma situação na vida da pessoa. Então, na vida dessa pessoa em especial que eu estava lendo os registros, ela queria trabalhar uma questão do relacionamento dela e uma questão profissional. Então, ela fez lá as anotações dela e nós iniciamos a leitura. O que acontece? Quando a gente faz esse acesso aos registros, os mentores, que são responsáveis, né, por orientar, por auxiliar e que fizeram junto com ela o plano de alma dela para essa vida, eles vão se reunir, é muito precioso, eles vão se reunir e vão selecionar quais passagens que devem ser vistas por essa pessoa, né? Na verdade, sou eu que acesso os registros nesse caso, então o que eu vou ver para mim transmitir para ela. E aí o que acontece? Não vai aparecer coisas horríveis, vai aparecer aquilo que para aquela pessoa vai tocar ela ou vai acionar nela o instinto da cura, né? Vai trazer clareza para ela, vai trazer consciência das coisas. Então, ele é um processo onde a gente olha para algo que já aconteceu no passado e que reflete na vida atual. Então, é muito legal. E aí depois do acesso a essas informações, a gente tem a possibilidade, então, de acessar um mentor diretamente. Então, um mentor se apresenta, muitas vezes, óbvio, eles não falam seus nomes, né? Isso não é algo relevante, mas eles apresentam sua energia e trazem algumas orientações específicas. Então, é tipo assim, você senta, né? É como se você fizesse uma entrevista com o seu mentor. Então, é preciosíssimo, assim.
Então, ok, né? Comecei a leitura, a gente acessou os registros e no final se apresentou, então, o mentor da cliente, trazendo algumas informações para ela, né? Que o nosso corpo, há alguns meses, então cerca de 3 meses, estava se iniciando um processo de atualização em todos os corpos dos seres que escolhessem esse processo. Que hora ou outra todos no planeta vão passar por esse processo, mas que agora no começo pouquíssimas pessoas tinham passado por isso e que estava disponível já esse processo. E o que era esse processo? É como se eles fizessem uma limpeza do nosso código genético, aonde estão inseridas lá, nas informações das nossas células, nas nossas moléculas, da nossa genética, todas as informações de sofrimento, de dor, de trauma, de tudo aquilo que nos machucou no passado. Então, essas memórias dolorosas, tudo aquilo que a gente tem como humanidade, né? A gente vem caminhando em processos assim, muito antes lá da Idade Média, nas barbáries, nas guerras, né? Na violência. Todas essas informações seriam removidas do nosso código genético sempre que a gente escolhesse. E na hora eu disse assim, uau, eu quero isso agora. Pensei, né? Pensei na minha cabeça. Eu terminei a leitura dos registros, achei aquilo fantástico, assim, terminei a leitura e tal, beleza. E fui lavar a louça, porque eu atendo muitas vezes em casa, né, aquela manhã eu ia atender em casa. E eu terminei assim, ok, vou lavar a louça. Gente, eu não consegui terminar de lavar a louça, assim, meu corpo começou, assim, uma dor, um negócio, como se eu tivesse passado num cilindro de massa, assim. E dali pra diante foram em torno de 4 dias com intensidades, assim, tremendas. E o tempo todo, assim, eu muito presente com o processo, o tempo todo, sabe, eu sabia, não foi aquela escolha ali que eu fiz. E o tempo todo usando as ferramentas energéticas, corpo, né, me mostra o caminho de mais gentileza com você, corpo, o que você requer, corpo, estou aqui, corpo, eu estou aqui, a quem pertence isso, sabe? E aí, não amenizava, e só me vinha informação assim, descansa. E aí eu deitava e dormia assim, apagada, assim. E aí lá pelo segundo dia eu lembrei que na leitura dos registros o mentor orientou que isso seria feito durante o sono, que essa atualização seria feita durante o sono e que é como se você tivesse extirpado da tua vida aquelas memórias do passado que fazem você escolher a partir do medo, fazem você escolher a partir da dor e do sofrimento. Então, os programas de merecimento, os programas de autopunição, tudo isso que vem lá da ancestralidade que seria removido. E aí eu pensei assim, uau, né? Você tem 4 dias removidos de você toda a dor e sofrimento de eras, né, de vidas e de muitos processos dos quais nós passamos e nem nos recordamos, né, nem temos, assim, consciência. Uma vez uma amiga minha que trabalha com astrologia e tal, ela me disse assim, Mai, nessa terra aqui, você já viveu mais de 750 vidas, então você é uma alma antiga. Eu pensei assim, caramba, eu achei que a gente vivia 10 vidas, né, porque é tão longo esse tempo pra gente e para o nosso corpo. Então, você já imaginou como seria precioso, né, a gente escolher realmente ter tudo isso removido de nós de uma forma hiper gentil, porque o que eu imaginava como gentileza, né? Não senti nada. Mas em algum lugar do meu ser, essa informação de que era necessário sentir que algo estava saindo, ela, né, foi um ponto de vista que eu usei para colocar tudo isso em prática. E aí, sabe o que é mais incrível? O que é mais incrível é que, por exemplo, o meu marido não escolheu isso e tá passando por isso também. Aí, nessa realidade, porque vocês estão com uma virose, né? Nessa realidade, a gente precisa achar algo que o corpo físico tá passando para explicar.
Mas não é sobre isso, é energético mesmo. Ontem eu disse pra ele assim, você quer ir no plantão? Você quer fazer uma medicação, alguma coisa assim, né? Daqui a pouco você pegou dengue, sei lá. Ele disse, não, eu já perguntei pro meu corpo, não é preciso esperar. Então ele também tá passando pelo processo, porque a gente inconscientemente faz escolhas. Então quando o corpo dele percebeu que o meu corpo estava passando por isso, percebe? O corpo dele percebeu que eu estava passando por isso e escolheu também, de forma inconsciente, né? 4 dias ali, né, comigo, me cuidando. Ah, mas você ficou péssima, mãe? Não, só eu sentia muito cansaço, sabe? Um cansaço terrível, assim, um desânimo, uma realmente, assim, uma intensidade no corpo. Eu brincava de dizer assim, que as pessoas têm substância fundamental amorfa entre as células, eu tinha dor. Mas olha quanta informação estava armazenada ali e que foi removida. Então hoje, ainda tem um pouquinho assim, você percebe que eu tô falando meia fanha e tal, tem algumas coisas ainda assim, mas eu me sinto de uma forma tão diferente que eu não sei explicar o que mudou em mim, mas é como se eu não tivesse mais as amarras do medo, sabe? É muito difícil de explicar, porque é algo muito diferente, é como se não houvesse uma palavra para definir. E tanto que o mentor dessa cliente dizia assim, ele não conseguia falar através de mim, ele precisava colocar imagens na minha cabeça para mim traduzir, porque ele disse assim, eu não consigo me comunicar com as palavras de vocês, elas não definem, elas não explicam o que eu quero explicar. Então veja só, quanta preciosidade a gente tem disponível na nossa vida e a gente às vezes não tá escolhendo. E aí eu lancei, né, essa questão em alguns grupos dos quais eu faço parte, grupos de cursos, grupo aí que a gente tá sempre conectada, as meninas assim, nossa, Mai, tô passando por uns negócios muito louco aqui, tô com tosse, tô assim com muito desânimo, só tenho vontade de chorar, só tenho vontade de dormir, tô com mal-estar, vômito, tontura, dor de cabeça intensa. São sintomas de várias doenças nessa realidade. Mas doenças são só alguns pontos de vista, né? As doenças, de fato, elas são algumas intensidades que a gente escolhe para justificar algumas coisas. Então, e se você esquecer da doença e você fizer uma pergunta para o teu corpo, né? Antes de tomar um monte de remédio, o corpo, o que você requer? E aí, às vezes, você só requer um descanso. Você só requer deitar, tapar o corpinho e dormir. Às vezes você requer um chazinho, às vezes você requer... Eu fiquei quase 2 dias sem fome nenhuma, não tinha fome de comer nada. E aí todo mundo, né, meu marido preocupado, eu disse, tá tudo bem, eu não tenho fome, eu tô ótima, na verdade. Né? Eu pergunto, corpo, o que você requer? Eu queria comer bergamota. Mas é o tanto que a gente tá disposto a fazer perguntas pro nosso corpo antes de se entupir de remédio. Porque o primeiro movimento que a gente faz é, né, é óbvio, eu não tô dizendo pra você fica em casa, né, daqui a pouco você tá desmanifestando aí um Covid, uma dengue ou qualquer outra coisa. Não é sobre isso, é sobre o bom senso. Faça uma pergunta pro seu corpo. Corpo, você precisa de algo? O que você requer? Você requer um alimento diferente? Você requer um chazinho? Se você requer uma medicação, tome a medicação. Se você realmente percebe que o corpo não está conseguindo dar a volta, vá buscar o auxílio, né, dos médicos. São seres incríveis nessa realidade que foram ensinados a cuidar do nosso corpo nessa realidade, das intensidades que foram já apresentadas pelo nosso corpo. Mas essa atualização, ela tá acontecendo. E se você tá assistindo essa live, provavelmente isso tá já acontecendo com você ou está em vias de começar, porque o teu corpo já está escolhendo esse processo. Então veja, não é sempre sobre a gente adoecer, a gente ficar, né? Faça uma pergunta. O corpo me mostra o caminho. Então eu me sinto muito grata por poder compartilhar isso com vocês. E a consciência que se requer aqui é o quanto mais a gente pode estar conectado com o nosso corpo. Ele sabe o caminho, ele sabe o que fazer. Só a gente precisa fazer a pergunta. Você tem perguntado pro teu corpo o que ele requer? E ativei o time 1 milhão de vezes. E células, moléculas, eu estou aqui, porque muitas vezes
O nosso corpo cria intensidades para nos chamar para dentro dele. Sabe quando você tá ligado no piloto automático? Você vai só um dia depois do outro, um dia depois do outro, um dia depois do outro. Muito das intensidades que são conhecidas como fibromialgia, né, essas dores intensas, essas coisas que são crônicas, são um convite do corpo para te chamar de volta para dentro dele. Né? Porque você tá no piloto automático, você não tá presente com o teu corpo. E aí o corpo precisa doer para você olhar para ele. Então, percebe? Daqui a pouco a cura daquilo que o teu corpo tem com tanta intensidade é simplesmente uma pergunta. A mente traz, a primeira coisa é a gente tomar remédio, porque foi o que a gente foi ensinado, né? Mas e se a gente fizer um movimentinho diferente? E se a gente puder fazer 1% diferente hoje? Eu peguei isso como lema, sabe? Eu faço assim, 1% diferente cada dia. Uma coisinha que tá um pouco, sabe, trancada, uma coisinha que eu não tô conseguindo lidar, eu lido 1% com aquilo cada dia e tem feito uma diferença tão grande. Porque 1%, gente, é muita coisa nessa realidade. É muita coisa. Ó, a Michi diz que já sentiu uma mudança, porém não tive dores. Como pode melhorar? E como pode melhorar a nossa escolha de fazer uma atualização sem sentir intensidades? Cada um de nós vai passar pelo seu processo. Eu tenho daqui a pouco em algum lugar de mim o ponto de vista de que precisa doer, né? Aquele senso autopunitivo daqui a pouco. Mas de repente para você vai ser só alegria e glória, como uma massagem. Como pode melhorar? A Jussi disse assim, que faz muito sentido. Onde é que tá aqui, Ju? Aqui. E há um tempo eu comecei a me auto-aplicar algumas terapias. Exato! Quando a gente tem algumas ferramentas energéticas, né? Muitos de vocês têm a formação em Reiki, muitos de vocês têm outras, sabe, técnicas energéticas. Gente, eu vou dizer pra vocês, nesses 4 dias eu não conseguia vir montar uma grade pra mim de cristais. Eu não conseguia ativar um cristal pra mim. O que eu conseguia fazer era conversar com o meu corpo. Eu me sentia muito esgotada. Eu não conseguia fazer nenhum processo energético. Então, assim, eu pensei, uau, né? O que tem aqui pra mim? Eu fazia muita pergunta e só me vinha atualização. E me lembrava do que o mentor tinha dito pra ela, assim, atualização. Então, uau, como pode melhorar? Como pode melhorar ainda mais, né? O que tem aqui pra mim? Então, vários desafios com o meu corpo. Eu tava conversando com uma amiga que não tem, assim, uma ligação com coisas energéticas. Ela não curte essa parada. E aí ela tava dizendo assim, nossa, amiga, eu passei por um perrengue, assim, nos últimos dias, assim, já nem sei. Tive dengue, tive infecção alimentar, tive um monte de coisa, emagreci um horror. Então ela tá muito magra. Eu disse, amiga, que bom a gente emagrecer. Ela disse, mas amiga, eu sofri demais. E aí eu disse assim pra ela, você já perguntou pro seu corpo o que tava acontecendo? E dela assim, olha, eu tive sempre a clareza nesses dias de que era necessário passar por isso, fiquei pensando que loucura. Então ela já acessou esse processo sem ela perceber, né? Foi um pouquinho mais doloroso, porque ela precisou mais intensidades daqui a pouco para ter essas consciências, mas quando a gente já sabe o que tá rolando, a gente consegue lidar diferente, lidar com as coisas de uma forma mais leve. Hoje ainda eu pensava antes de começar a live, né, quanto eu mudei nos últimos 6 meses, por exemplo, né, que antes, não é que a vida da gente não tenha problema, né, não é que a gente não cria um caminhão de cacaca de vez em quando, não é que a gente não tenha problema financeiro ou nos relacionamentos, porque a gente fala sobre isso. A diferença é que quando o problema se apresenta, hoje eu olho para eles e digo assim, uau, o que tem aqui para mim? Qual presente eu criei aqui para me dar conta de alguma consciência que eu não tô me dando sozinha, né? Então, esse é o espaço, assim. Nesses dias também eu percebi que quantas coisas do passado, né? Eu sempre falo assim para as pessoas, solta o passado. Solta o passado e pensa assim, caramba, quanta coisa do passado eu tô carregando comigo. Por isso a nossa caminhada, às vezes, ela se torna tão difícil, né? Tão pesada, tão demorada, porque a gente tá levando um caminhão de coisa que não precisa mais. A gente tem os estereótipos das pessoas, né? Aquelas coisas todas. Então, assim, foram 4 dias
de intensidade máxima, assim, de upload, de consciências. Foram os 4 dias mais incríveis, assim, dos últimos tempos. E assim, nossa, mas, né? Tava de cama e tava achando incrível, sim. Porque nesse momento eu já tava pronta pra passar por isso e dizer assim, uau, o que é que tem aqui pra mim? E aí, só o fato de perguntar, né, vinha caindo aquelas coisas, sabe quando cai o butiá do bolso? Vinha caindo aquelas consciências, assim, de uma forma muito gentil, muito amorosa. Então, nós estamos já nesse processo e você pode escolher passar por isso de uma forma gentil. A Michi mesmo já falou ali que ela não teve intensidades. Então, é diferente o processo para cada um. E provavelmente você até já fez a escolha e nem sabia. Então, faça a escolha de atualizar o seu corpo. Quando o processo termina, eu não sei se termina, mas ele se diminui, é como se houvesse realmente muito espaço, né? Nós somos espaço, consciência, energia. Então, é como se houvesse um espaço imenso dentro da gente. Então, como pode ser mais simples nós acessarmos realmente a nossa potência? Então, essa semana eu sinto como se eu pudesse fazer qualquer coisa, como se eu tivesse saído, sabe? A gente tem uma classe em Axis que chama Fundamento, como se eu tivesse saído de um fundamento. Minhas moléculas, elas têm espaço para se movimentar. É como se a minha cabeça pensasse mais claramente. Realmente, um peso enorme foi tirado das minhas costas. Então, como seria se a gente pudesse receber esse presente? Então, faça essa escolha, esse é o convite, né? Esse é o convite. Gente, esse Café com Consciência de hoje, ele foi realmente para falar para vocês sobre esse processo de atualização, dizer para vocês, façam atualização nos seus corpinhos lindos, e tenho alguns convites para fazer para você. Toda segunda-feira a gente tem um grupo no WhatsApp, chama Mesa Radiônica. Toda segunda-feira às 20 horas a gente abre uma sala fechada, uma transmissão pelo Zoom, onde a gente faz aí, roda uma mesa coletiva. Essa parada é demais. Fosse há 2 dias atrás, não tinha condição nem de girar o pêndulo, assim. E hoje a gente vai rodar uma mesa sobre relacionamentos, né? Na semana passada, vou contar um segredo pra vocês aqui. Na semana passada, a gente rodou a mesa na segunda, fez várias liberações. E, gente, na terça-feira, não foram nem 3, nem 4 pessoas que me chamaram, assim, pra dizer assim, nossa, mas você não imagina, aqui resolvi X coisa, tinha outra que tava com documentação pendente de divórcio, não conseguia assinar, assinou no outro dia. Então, assim, realmente uma liberação muito grande energética. Então, hoje a gente vai lidar de novo com relacionamentos e isso vai ser bem interessante. Como que faz para participar? Depois eu coloco nos stories o link do grupo. É só entrar no grupo e ter a disposição de receber. Esse é um processo que a gente faz todas as semanas para vários temas, para liberar várias situações que estão bloqueando a gente. A gente faz para o financeiro, faz para relacionamento, faz para o trabalho, faz para a saúde, né? E aí é aquele momento onde a gente bate um papo também, onde as consciências vão se apresentando. Então, às vezes é uma maneira de você ir liberando algumas coisas que você ainda não sabe, não tá escolhendo. Ou, tô meio apertada de grana, não tô podendo fazer agora. Ali é um lugar bem interessante pra gente trabalhar. As energias, elas se apresentam de uma forma coletiva, então é massiva a liberação. É bem legal também. Então depois você dá uma curtidinha ali nos stories, que toda segunda-feira eu coloco lá o link do grupo pra gente participar, tá bom? Então, galera, esse foi mais um Café com Consciência. Agradeço demais você que veio aí participar comigo. E te vejo na quarta-feira às 9 no Despertar a Magia de Você. Um beijo grande e uma ótima segunda-feira.